Pelo celular. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com o programa Ponto Zero. Estou aqui no lugar da Cris. A Cris entrou de férias. Estou aqui com o professor Walter. Boa noite, Walter. Boa noite, Dorim. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Vamos lá, mais uma live de conhecimento, de troca de experiência aqui. Vamos lá, Dorim. Ô, Walter, os internautas já mandaram várias perguntas aqui. Quando sabe que você está aqui, eles não param. Vamos lá para a primeira. O mundo não é mais o mesmo. De acordo com todos os acontecimentos recentes, pessoas enfrentam desafios, vidas se vão. O que ser hoje diante da nova era? O que ser hoje diante da nova era? Esse tema que se refere a essa pergunta está relacionado ao reverberar da nova era. O que é o reverberar? Como você passa a vibrar agora em sintonia com quarta e quinta dimensão, né? Então, o que é ser hoje diante da nova era? O que é ser? Primeiro, né, o despertar. Essa palavra despertar não é um discurso, meus queridos e queridas ouvintes e telespectadores aqui. Despertar não é um discurso. O despertar é uma atitude, né? É uma atitude de mudança necessária. O ser está muito além, muito mais do que o estar. Ser significa a sua plenitude, você se autoconhecer, né? Aí podem pensar, poxa, mas o doutor Walter, o professor Walter, vem aqui e fala sempre desse assunto de autoconhecimento e ser. Gente, isso é um repetir que não terá fim. Para que a gente faça parte, né, da nova era, dessa era que está entrando, de quinta dimensão, que a gente realmente faça parte de um grupo de regeneração, nós temos que nos abrir, né, nesse despertar, na questão do amor, né, refletir de fato o que é o amor, né, o que é amar de fato. Nós vamos falar mais um pouco sobre amor hoje, sobre o exercício do amor, né, mas o que é de fato reverberar em quinta dimensão? Né, mudar os nossos pensamentos. Ontem mesmo estive com pessoas conversando sobre esse tema, né, o que é retirar o medo de si, né, o medo que nós temos de tudo, de todos, de tudo que acontece, né, existe uma ameaça real, mundial, contra o ser humano, com essa onda, né, que afetou e afeta a nossa saúde, mas isso não pode ser levado com medo, né, tem que ser levado com responsabilidade, né, com compaixão, né, aqueles que estão melhor situados no problema, tem que ter compaixão em relação daqueles que sofrem, mas longe do medo, porque a gente nota também que as pessoas que enfrentam grandes dificuldades hoje, especialmente na sua saúde, elas enfrentam também um sentimento profundo de medo. Né, você conversa com essas pessoas, elas falam, porque eu tenho medo disso, medo daquilo, né, e tal, e, gente, uma das ferramentas que ainda sobreviveu, né, a linha escura do tempo, a linha escura do planeta, aquela que realmente nos dominou durante tanto tempo, está mais a mais sendo afastada, mais a mais sendo retirada daqui, ela ainda usa essa ferramenta, gente, e o medo está dentro de nós. Se ele não é retirado, ninguém retira nada, né, ninguém tira isso para a gente, então é um sentimento pessoal de cada um, né, então essa palavra despertar, né, trabalhar os seus medos e trabalhar o amor em si, é o reverberar da nova era, são os elementos essenciais do reverberar da nova era. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. As mudanças são tão reais, tão comentadas nos últimos anos, meses e dias a dia. O que há realmente de novo para o ser humano nesse cenário visto por alguns como o caótico, né? Como alguns caóticos. Então, o que existe de fato, né? Eu acabei de dizer,
falar do amor, falar de lidar com os nossos sentimentos, lidar com os nossos medos e tudo mais. Mas o que há de fato acontecendo, né, que revela para alguns um cenário caótico e, no entanto, é um cenário de uma grande mudança existencial para todos nós. Aquela frase que a gente já falou, inclusive um tema que nós abordamos aqui numa live só sobre isso, a luz venceu, né? O que significa que a luz venceu? Se a luz venceu, você está enxergando o que você não enxergava antes. Você está vivenciando algumas situações que antes não eram vivenciadas. Por que hoje as pessoas se enfrentam nas autoridades, como a gente vê acontecendo agora, esses dias, ontem, uns dias atrás, em relação à figura política, né? Um vai lá, toma uma atitude, determina a prisão do outro e tudo mais, porque está se revelando mais a mais todos os meandros do que é o ser humano. Então, a impressão que passa para um grupo é que estamos num caos, né? Algumas pessoas usam, inclusive, essa palavra caos, né? Que é uma palavra muito especial e deve ser, né? Algumas palavras devem ter muito cuidado quando a gente usa para conhecer o real sentido, né? Caos é uma delas. Então, cenário caótico, né? Cenário de enfrentamento de uma crise sem precedentes, isso não é totalmente real. Totalmente real é o que nós estamos conseguindo perceber. Pessoas hoje, sem muito esforço, percebem o processo do mundo, percebem quem as pessoas são. Dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, ninguém consegue disfarçar mais, cada um é o que é, né? Se as pessoas são sinceras, são abertas, são honestas, assim elas são vistas. Se elas procuram enganar, elas são percebidas também. Isso é no mundo inteiro. Daí que vem essa frase muito válida, muito certa, né, e verdadeira, que a luz venceu. Quando a luz venceu, significa que você tem uma iluminação maior de consciência latente e presente, né, fora aquela que você pode conquistar, né, diante dessa abertura que eu acabei de dizer para vocês há pouco aí, né, do despertar real, né, de realmente abrir os olhos para algo que não é só, né, a grande informação de massa que vem pelos sistemas de comunicação, mas aquela informação que te traz realmente, né, o fato verdadeiro, que é de fato uma notícia, né, que é de fato necessário você saber, né, porque o que passam para a gente, o que você recebe, né, como informação, é só uma coisa superficial e direcionada. Você precisa achar a direção daquilo que você sabe, daquilo que você vai receber, né, dentro desse contexto. E, claro, para algumas pessoas assusta, então o cenário é caótico, mas não é. De fato, nós temos uma grande revelação. Dentro dessa grande revelação, né, a necessidade dessa aceitação, necessidade de lidar com esses fatos e conhecer mais. Porque quanto mais nós conhecemos sobre a verdade, mais nós podemos fazer parte dela e contribuir para as mudanças. E fazer parte do que a gente fala, né? Nova era, quinta dimensão, né? Quarta dimensão, que a quarta dimensão não é tão falada hoje como uma mudança, um reverberar, porque ela sempre fez parte da nossa realidade. Agora, a realidade de quinta dimensão, não. A realidade de quinta dimensão, ela vem há 300 anos sendo trazida, aproximada do nosso planeta, mas agora ela é mais latente, agora ela vai fazer parte visível da nossa realidade, né, como já vem fazendo, né? Então, dentro desse contexto, gente, cenário caótico é o cenário que a gente enxerga, né, o que a gente está realmente vendo, e de caótico tem muito pouco, tem sim, tem que haver uma alegria conceitual, uma felicidade conceitual de a gente ver essa realidade, porque isso está fazendo a grande diferença na nossa vida. Se hoje você puder avaliar o que nós somos, o que você é hoje, dos nossos antepassados, nós estamos muito à frente da realidade do que era para eles antigamente. Antigamente, até o próprio planeta era um planeta, né, a nossa orbe terrestre, a nossa egrégora planetária, ela propiciava um ambiente, né, de alienação dos povos, das pessoas, para não enxergar a realidade. E hoje nós temos essa abertura, né? Por isso, esse grande convite do despertar,
porque é nesse despertar, dentro desta abertura, onde a luz venceu, é que nós não vamos ver um cenário caótico, nós vamos ver o mundo melhor que a gente tanto esperou. E as pessoas também precisam fazer a parte dela, né, para a luz vencer, porque elas têm que estar com uma vibração alta, chega de ficar preocupada tanto com a vida dos outros, preocupada com o que está acontecendo, o que não está acontecendo, mas realmente se dedicar a ela, mais estudos, né? Eu mesmo falo para você, Walter, eu vivo estudando muito, e você sabe, você acompanha a minha vida aqui, inclusive na TV Galáctica, que quem me viu a primeira entrevista com você, até uma honra, agora a Cris está de férias, e eu estar aqui no lugar dela, você sabe a minha luta. Então, se eu quis vencer a luta, eu tive que estudar e continuar estudando ainda, e às vezes até na sua frente até gaguejo um pouco para fazer as perguntas, porque é emocionante a gente ver a luz vencer dentro da gente, porque na verdade tem que vencer em primeiro lugar dentro de nós, da nossa escuridão, exatamente, porque tem algumas coisas que tem uma balança, né? Exatamente. É muito bonito isso. A próxima pergunta tem tudo a ver. Há algo que falta ao ser humano para participar mais ativamente da nova era? Essa pergunta foi boa. Há algo que falta ao ser humano para participar mais da ativação da nova era? O que falta? Aceitação. Meus queridos, aceitação. Né? Então, quando vocês ouvem as nossas lives, as lives de todos aqueles irmãos de luz que participam na TV Galáctica, porque a minha é só uma delas, né? Tem tanta gente linda falando nesse canal, eu mesmo assisto, não fico me limitando só ao meu, assisto as lives dos outros grandes, né, grandes chaminhas de luz aí que participam junto com o Dorim, com a Karen. Existe a necessidade da aceitação. Então, gente, cada uma que vocês assistem, o que vocês escutam, aquilo que vocês recebem, né, existe a necessidade da aceitação, que é diferente da crença, de acreditar ou não, porque a aceitação, ela ainda te põe em dúvida. Você aceita alguma coisa, mas ainda você tem o direito de autoquestionamento, de questionar aquela ação, aquele fato. Então, a aceitação é uma abertura sem precedentes para você iniciar esse mundo que a gente fala, no mundo do que a luz venceu. Né? Então, essa aceitação, ela combina com algo que se fala hoje, né? O Luciano César fala isso, falou com muita propriedade numa das lives dele, né, que antigamente era o ver para crer, né? Hoje é o crer para ver. E eu completo essa colocação bastante feliz dele, bastante brilhante, né, que é o inverso, né, em vez de ver para crer, crer para ver, também aceitar para você poder assimilar essa verdade que agora se descortina na sua vida, na sua consciência. A aceitação faz com que você ainda questione, sim, que você busque respostas, que você compare ideias, você compare informações, mas esse é o ponto-chave. A partir do momento que você cria esse conceito essencial de ser hoje, aceitando, você abre... Fala, Dorim. O que você está escutando agora é trem mesmo, aqui, eu estou no sítio, aqui passa o trem mesmo. Olha, bacana, bacana. Né, nada como estar, né, num mundo bacana, assim, um mundo, né, desses aí, um mundo perto de Deus, né, perto de tudo. Bom, voltando, né, então, o que acontece? Dentro desse processo, né, que é o que a gente diz que é uma falta, mas talvez é uma percepção também dessa aceitação, cada um de nós abre a chance para si, né, de entrar em contato com a verdade, sem precisar transformar ela num dogma, sem você precisar seguir alguém ou uma figura ou uma ideologia. Não, a aceitação faz você
receber aquilo que a luz te dá, né, aquilo que tem de melhor, e assimilar isso. Você mesmo questiona, você mesmo busca respostas, você pesquisa, você assiste hoje a nossa live, amanhã você está assistindo de um outro, né, de um outro colega, companheiro, irmão de luz que está aí falando, né, como hoje nós tem tantos canais maravilhosos no YouTube falando desses temas que a gente diz aqui, né, então, eu volto, né, no ponto, essa pergunta foi, assim, bastante iluminada, né, no sentido de trazer, né, essa dúvida, o que falta, né, o que falta, né, aceitação, aceite, que aí você lida com isso, e ninguém te obriga a nada, você não está sendo obrigado, ninguém está mandando uma informação para você, dizendo é isso, não, a partir do momento que você assimilou, você começa a trabalhar, você pesquisa, e você fica em paz com isso, e aí você cresce, aí existe um crescimento real interno seu. É verdade. A gente tem que aceitar e bola para frente, né? Bom, tem mais uma pergunta dos internautas. O que significa adoecer nesse tempo da nova era? Então, o que é ficar doente em quinta dimensão? Né? O que será ficar doente? Primeiro que se pressupõe que isso não vai acontecer, mas como nós ainda estamos num processo de um teste existencial, né, ou está existindo, né, essa questão mundial em relação à nossa saúde, à preservação da nossa segurança sanitária, da gente poder trabalhar, da gente poder conviver socialmente. O que é esse ficar doente de 2021? Né? Volta naquele ponto que eu disse no início da nossa conversa de hoje. Medo, gente. Tirem o medo de si. O medo abaixa o sistema imune, abaixa o seu ciclo vibracional significativamente. Ciclos vibracionais baixos te colocam em estados, né, de ataque, não só ataque físico, né, aí pelo sistema imune, como também a sua questão espiritual, né, ligações não convenientes no mundo espiritual, quando a pessoa nutre o medo. Aí muitos já me disseram, eu já dei palestras efetivamente, exclusivamente sobre o tema medo, né, falando sobre o medo, e aí me perguntam, mas, professor, o que eu faço? As coisas são difíceis, são incertas, amanhã eu não sei se eu vou ter trabalho. Se você tirar o incerto de dentro de você, o certo vai existir. Lembrem que vocês, nós, o Dorim, eu, todos nós, todo ser humano, é um universo latente. O que acontece fora, acontece dentro. E se você coloca dentro aquilo que tem fora, que não lhe pertence, que não lhe traz o bem, é assim que você vai fazer o seu universo interno. Se vocês observarem, sob ponto de vista biológico, o nosso corpo é uma galáxia em expansão. Todos os movimentos do universo acontecem dentro do nosso corpo. Uma célula pode ser comparada a um planeta, né? Um conjunto delas. Né? O nosso organismo, inclusive, é um sistema universal interno de cada um, mais sofisticado e mais, vamos dizer assim, vamos dizer, high-tech do que o próprio universo que a gente vive, onde estão os planetas. Né? Todo o nosso sistema circula gases, circula líquidos, circula material biológico, né? Circula metais, né? em minerais, em proporções adequadas à nossa saúde, é uma coisa fantástica. E esse metabolismo que nós passamos, a questão hormonal, né, que é tão misteriosa no ser humano, o que não faz um hormônio? O hormônio é uma verdadeira magia bioquímica no corpo da gente, e tudo isso se opera com aquilo que você tem dentro de si, os seus pensamentos, aquilo que você constrói em você, dentro de você, e nisso está, infelizmente, esse carro-chefe da problemática da doença hoje, que é o medo, né? Isso deve ser trabalhado.
Então, só para traçar um paralelo de comparação, né? Eu vou dar um exemplo simples para entender, para poder lidar também com medo, para mostrar para vocês que o medo se opera da mesma forma, mas eu vou dar um exemplo mais simples. Se você quer chegar logo num lugar, você está atrasado, você saiu de carro, meio em cima da hora, e você quer chegar em algum lugar. O que normalmente o ser humano comum faz? Ele pega o carro, sai rapidamente com ele, ele quer espaço, ele quer passar, porque na lógica, quanto mais rápido você passar, mais rápido você vai chegar. Resultado, qual que é a atitude comum do ser humano num estado desse? É não deixar ninguém passar porque ele quer passar, ele quer a primazia do espaço, porque ele está atrasado, ele está com pressa. E o processo é o contrário. Se você quer chegar logo, você tem que dar espaço, você tem que propiciar às pessoas a liberdade, passar, né, fluir, porque você tem isso dentro de você, e você, sem perceber, você vai chegar no horário e vai conquistar aquilo que você deseja de imediato, porque você tem isso dentro de você. Então, eu dei esse exemplo da pressa, porque é muito fácil de entender. Se eu não tenho o sentido do livre, do espaço, de deixar passar, vem um ônibus, deixa o ônibus passar na frente, né, deixa a moto passar na frente, eu vou tocando na minha, né, e eu chego no meu horário. Por quê? Porque eu coloquei dentro de mim o sentido do liberar, do solto, né, do livre, e não daquela coisa, não, eu estou atrasado, eu tenho que passar na frente, eu não posso deixar ninguém passar, e aí você inverte o processo, porque em vez de você sentir que a coisa flui, ela trava, porque você está travado. Então, é a mesma coisa com o medo. Se você tem uma coisa que te adstringe, que te deixa, né, fechado, né, te deixa sem imunidade, a doença vem, ela acontece, né? Tanto é, meus queridos ouvintes, que eu testemunho, como todos nós que moramos nesse planeta e vivemos esse momento, e todas as pessoas que adoeceram desse problema atual nosso aí, são pessoas que eu conheço que têm e tiveram muito medo. Nenhuma que eu conheço que lida com a situação de uma forma tranquila teve o problema. As que eu conheço que tiveram, já estão bem, graças a Deus, se trataram e tudo, mas que tiveram o problema, foi porque tinham medo, né? Tinham um medo especial em relação a tudo isso, né? E tal. Então, lidem com isso, meus queridos, e lembrem que aquilo que vocês têm dentro de si é aquilo que vocês têm fora de si. Então, ninguém pode querer, né, o sucesso se nutre, né, a derrota dentro de si. Por aí, qualquer outro tipo de sentimento. Quem quer amar e ser amado, ele tem que ter amor dentro de si. Não pode ter sentimentos de negação, né, de rejeição e tudo mais. Você tem que estar aberto, né, para a vida. E aí, para tudo que a gente tem nesse planeta. E isso faz parte, isso é muito de quinta dimensão. Tudo isso que eu estou falando para vocês pertence a uma quinta dimensão. Uma interação entre o seu universo interior e o que a gente tem aqui fora. E o que a gente vai nutrir dentro de si é o que você vai construir aqui fora. Então é isso, meus queridos e queridas. Isso é verdade. Pessoal, eu quero pedir para vocês compartilhar, dar um like, marque seus amigos, se inscrevam no canal, curtam, se inscrevam lá na TV Kron também. A Cris não está aqui, mas a TV Kron vai estar lá também. Dê um joinha lá também, se inscrevam. Vamos lá para a quinta pergunta, olha só. O que significa testemunhar da luz interior? O que acontece nesse processo? Olha só a profundidade da pergunta, né? O que significa o testemunhar da luz interior, né? Testemunhar da luz interior. Quando você muda o seu padrão vibracional, você eleva com sentimentos de alegria, com sentimentos de progresso, de paz, de amor, né, de afeto, você se tranquiliza, você se purifica por dentro em relação ao que te ocorreu no passado, você tira as mágoas, você tira as lembranças que não prosperam para você
positivamente, você começa efetivamente a sentir uma iluminação interior especial. É a abertura da real consciência. Quando você testemunha a presença da sua luz interior, você se abre à consciência, você se abre a uma percepção. A compaixão, que é diferente da dó, que é diferente de outros sentimentos que estão relacionados ao ego, começa a fazer parte da sua realidade, do seu sentimento. Você passa a não ter dó, você passa a não ter sentimentos negativos em relação ao ser, e sim sentimentos que te dá uma luz de como você pode fazer algo pelo seu ser humano, pelo ser humano que necessita, pelo seu próximo e tudo mais em relação a isso. Então, isso é o testemunhar de uma iluminação interna. Isso eu estou falando, né, do início de um grande processo. Testemunhar da luz mesmo, né, da grande glória, da santificação, isso é um processo bastante elevado, bastante que podem, sim, chegar a isso, né, que é a autossantificação. E essa autossantificação, ela não é religiosa, ela é sacra, né, então ela é sagrada, significa o quê? A sua conexão com a verdade essencial, né, porque o sacro, né, o sagrado, ele não é, na verdade, algo devocional religioso, é algo imaculado, significa o quê? Que ele não tem a interferência do ser humano, ele tem a conexão direta com o divino, né, que é o que a gente observa dentro desses nossos guias espirituais, né, os santos que a gente conhece, seja de qual linha, né, de crença religiosa, mas a santificação deles é uma realidade, né, a pureza da alma, que permite eles terem conexões e muitas vezes nos orientar, né, com os seus ensinamentos, né, com as suas mensagens. Essa iluminação é uma iluminação, vamos dizer assim, num estágio bastante já elevado em relação ao ser humano. Mas falando da nossa realidade, do nosso dia a dia, do que nós fazemos, para que nós vamos usar, né, essa luz, é uma luz que vai nos abrir a consciência. Abrir a consciência não significa só uma coisa subjetiva, né, de um outro plano, de uma outra ação. Abrir a consciência significa um entendimento real, uma compreensão real, né? Você passa a entender o mundo na sua essência, dentro da ética, dentro da moral e de conceitos que lhes foram dados e que estão dentro de você, né? A diferença grande do ser humano para a maioria dos seres aqui da Terra é que ele tem a verdade essencial em si, né? O amor, a verdade, todos os elementos que a gente fala aqui estão na essência em nós. O que difere um pouco entre nós nesse sentido é que para alguns foi desperto, se permitiu despertar e outros tanto não. Mas quem se permite isso, quem está nessa busca, quem está agora nos ouvindo, já está nessa condição, já está nesse caminho, né, de uma autoelevação e de uma consciência dessa abertura, né, de lidar com essa luz interna. Isso é muito, não só bonito, como revelador, né, é o princípio do estado de graça, muito lindo e muito útil, né, e isso traz a todos que estão aqui no nosso planeta nos assistindo uma gratificação enorme e uma crença enorme no ser humano quando esse processo é feito, é realizado, é conquistado, e eles percebem muito bem isso, e isso traz uma união de esforços fenomenal, e nós ainda vamos testemunhar isso no nosso dia a dia, isso é o mais importante. É verdade, né? Como o amor faz parte dessa nova era, sempre foi e é dito que a base da nova existência é o amor. Onde ela, de fato, atua nessa nova era? O amor, ele tem que deixar de ser um substantivo. Essa pergunta é muito linda, dá para fazer tudo com ela, de filosofar, dá para ser romântico, dá para, né, no bom sentido, no sentido não dos devaneios, mas da realização. O amor tem que deixar de ser substantivo para ser verbo, é nesse sentido, né? Todo mundo fala de amor,
no cinema, na literatura, os casais, né, uniões. Nossa, às vezes o português dá uma travada aqui, né? Mas, enfim, se eu não fui perfeito, eu também preciso aprender. Bom, na união entre as pessoas, né, as igrejas, né, falam do amor, o amor de Cristo, o amor de Buda, o amor de outros mensageiros, seja quem traz a mensagem do amor. Mas o amor se tornou, na vida do ser humano, antropologicamente falando, ou seja, na história da humanidade, muito mais substantivo do que verbo. Essa pergunta me permite dizer a vocês que o amor enquanto substantivo, ele só fica na prateleira, ele fica guardado no livro, ele fica na biblioteca, ele fica na televisão, ele fica no cinema. Agora, o amar muda tudo. Amar é o verbo, é o exercício do amor. E nesse contexto, né? Ah, mas professor, você vem de novo, todo mundo só fala de amor, amor. Pois é, porque a essência de nós, esse exercício do verbo amar, né, amar de verdade, né? E o que significa amar de verdade? É você sempre ser o melhor de si. Como é que você vai ser o melhor de si? De forma sincera, faça o melhor que você puder em tudo. Isso é o amar de verdade. Por exemplo, vamos começar, né, na nossa rotina. Você vai lavar a louça, faça isso com amor. Curta isso. Ah, professor, tá louco lavar a louça? Isso... Alguém vai ter que fazer. E você acha que é uma atitude de amor explorar alguém que faça no seu lugar? Então, quando você vai ter que fazer, né, faça com amor. Ah, eu preciso fazer um negócio, eu acho. Muda, vira o botão. E escolha muitas vezes, se você puder escolher as suas atividades, escolha as que você menos gosta. É verdade, claro, não precisa fazer isso o tempo todo. Mas tem lá alguma coisa que você não gosta. Eu, por exemplo, na cozinha, muitos anos atrás, eu detestava limpar fogão. Para mim, limpar fogão era um martírio. Hoje, né, eu faço isso com, né, uma desenvoltura, né, com uma paz. É um exemplo, gente, eu estou sendo muito básico, estou sendo muito simplório, porque é o nosso dia a dia, assim, qualquer coisa que você fizer. Alguém te pede um copo d'água, né, abençoa essa água, dê com alegria. Às vezes a pessoa não pede, aqui em casa, o pessoal não pede água, se eu vou beber água, a primeira coisa, quem está comigo vai receber um copo d'água, e eu abençoo essa água. É uma forma de você transmitir o ato de amar. E isso eu estou falando em pequenas coisas, faça isso em tudo. Você vai sair de casa, primeiro limpa a sua alma. Não vai sair se vai sair de casa com o seu carro, com algo que você vai dirigir, já se limpa a alma. Dê espaço, tenha calma, não seja ansioso, né? Vá com calma e vá, que você vai encontrar paz, você vai encontrar pessoas dirigindo direito. Se tiver um cara mais alterado no trânsito, não vai chegar perto de você. Experimenta fazer isso. Se você tem uma coleção de idiosincrasias em relação à vida, tire de você. Por exemplo, no trânsito, tem gente que ataca mentalmente outros motoristas, e tem motoristas profissionais específicos. Eu canso de falar a história do motorista do ônibus, né, que muita gente não é a palavra, mas algumas pessoas falam, porque eles têm um carro grande, então eles pensam que... Não é nada disso, não é. Eles são profissionais, fazem o trabalho deles, precisam de espaço sim, tem um carro grande, tem uma responsabilidade enorme, tem mais de 100 pessoas nas costas dele lá que eles estão levando. Quando você dá espaço para um ônibus, você não está dando espaço para o motorista, você está dando espaço para 150 pessoas. Olha só o bem que você está fazendo. Olha só, uma atitude pequena. Se você, às vezes, vê um cara com uma velocidade muito grande, você não sabe se ele está socorrendo alguém, deixa passar. E não pensa nada disso. Ele não é louco, ele precisa andar depressa, deixa ele andar. Alguma razão ele tem. Então, gente, é o retirar de si, né? Você
né? Você se abrir dentro desses processos, né? Que você vai encontrar, né, uma paz interna, né? Você vai encontrar um caminho, e esse exercício do amor faz parte de tudo isso. Amar significa mudar a sua atitude. Amar é muito mais do que só atitude afetiva, familiar, de relacionamento. Amar significa fazer bem feito com aquilo que se tem. Também amar não significa querer ser perfeccionista e se punir porque você não é capaz de fazer uma coisa com a perfeição que você deseja. Mas a perfeição, a natureza, ela se completa, o universo se completa com aquilo que ele tem. Né? O universo funciona assim, a natureza, ela é perfeita com aquilo que ela tem. Nós inventamos na nossa cabecinha, porque eu tenho um tijolo e areia, então eu tenho que construir, eu não posso construir uma casa, eu tenho que construir um castelo, mas só tem um tijolo. Então, faça aquilo que você consegue com esse tijolo. A natureza é assim. Se ela tiver um tijolo, ela vai construir uma casa. O ser humano tem uma megalomania, né, uma coisa assim de querer ser grande. Isso não é exercer o amor. Isso não é exercer o seu melhor. O seu melhor é fazer o que tem com o que tem. Né? Outro exemplo do amar, do exercício do amor de um pai em relação aos filhos. Eu sempre disse para os meus filhos, eu dei o que eu tinha de melhor, mas eu sei que não é o máximo que vocês podiam ter do mundo. O máximo vocês conquistam, mas aquilo que eu tinha de caráter, de moral, educação, né, condição social, foi o que eu ofereci para eles. Eu falei, olha, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Então isso não te dá culpa, isso não te cobra nada, isso você não fica devendo nada. Claro, tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem que ser sincero. Eu sempre fui sincero naquilo que eu fiz ou faço por alguém. Esse sentido é um sentido de você exercer o verbo amar. Você está amando a vida, aquilo que você faz, as pessoas, e não é aquele amor egoísta, né, que eu só amo a minha família, só amo os meus. Isso é comum ainda na humanidade a gente encontrar. Os grupos que se amam dizem que exercem o amor, não é um amor egoísta, não. O amor, eles têm que caminhar. Eu não vou falar que porque nem eu faço isso, mas ele tem que caminhar pelo incondicional, né? Ame a todos sem olhar a quem, né? Dê a todos sem olhar a quem. Isso é um processo que nós vamos conquistar, né? Ainda, mas no seu dia a dia, fazer o seu melhor é o exercício do verbo amar. Né? Então é esse amor que se fala, que eu posso falar nessa pergunta, que eu acho que é uma pergunta bastante, assim, inspirada, né, para a gente poder juntar, né, a nova era com as nossas atitudes, com o nosso crescimento pessoal e tudo mais. Olha, Walter, tem que amar mesmo. Você falou do fogão, lembrei de mim, ó, atrás de mim aqui, ó, tá o fogão a lenha. Então eu tenho que pegar a lenha, eu tenho que pegar a panela, na hora de lavar, a panela fica preta mesmo, só com o sabor da comida, aquele amor que você faz aquele alimento, tem que ser feito Não com é? amor. Então, você tem que pensar, na hora de lavar a panela do fogão a lenha, tem que ter amor. Senão... Mas é aquela história, pula dentro da piscina e nada, pula dentro da piscina e nada, aí dá certo. É verdade. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. O limiar da nova era proporcionou uma limpeza astral no planeta. O mundo deixando de ser a casa das expiações e prova para um mundo de regeneração. O que ainda impede parte da humanidade em participar dessa enorme mudança? Todos os sentimentos que eu comentei hoje, aquilo que você guarda dentro de si. Você quer ir para um mundo de regeneração, faça esse mundo existir dentro de você. Dentro de você. Faça que o mundo, que aconteça uma regeneração dentro de você, dentro do nosso íntimo. Expiação e provas está relacionado a medos, que eu falei para vocês,
está relacionado aos sentimentos que a gente guarda, as idiosincrasias que eu comentei, os pensamentos que a gente tem em relação a pessoas ou situações que a gente guarda que não tem necessidade. As experiências negativas que a gente teve foram momentos que, de alguma forma, nós estávamos conectados com processos de baixa vibração, mas eles não pertencem a gente, não podem pertencer. Se eles se repetem em pensamentos, se eles se repetem em atitudes nossas, em preconceitos que a gente tem, então passa a pensar que determinadas pessoas, determinados grupos são assim. Não, você teve talvez uma experiência sofrível, né, um desafio, mas deixe isso para trás. Ponha definitivamente uma pedra em cima desses sentimentos. Essa é a mudança conceitual que o ser humano atinge para estar num sentimento real de regeneração. O que é a regeneração? É a aceitação que eu falei para vocês, né? Mundo da regeneração, mundo da aceitação, que está bem longe da crença, do acreditar. Não, passe a acreditar. Nunca, eu não uso esse tipo de discurso, não gosto. Já há muitos anos, há 20 anos que eu falo desses assuntos, eu sempre falei nas minhas palestras, cuidado com a palavra acreditar. Aí muita gente diz, então não tem que acreditar em nada, quer dizer, aí tem um raciocínio polarizado, se não é sim, é não, e não é isso. Mas a aceitação permite que você tenha o sim ou não no mesmo assunto, né? Mas a aceitação, porque a falta de aceitação significa o bloqueio, você está fora do processo, né? E a regeneração precisa dessa aceitação, porque ela te ajuda, né, nessa autoiluminação, nessa luz interna que a gente falou hoje, nos processos que você exerce o amor que eu falei hoje, né, que o amor sai da prateleira para ser uma atitude, né, como diz, né, na criação, né, se o mundo se fez pelo verbo, então o que significa isso? Pela ação, não pela teoria, né? O mundo não se expressou pelo amor do Criador porque ele guardou isso em algum planeta, em algum arquivo akáshico gigantesco, universal, é porque ele foi para a ação, o nosso grande Big Bang existencial, né? Então, quando você está nesse caminho, né, de mudança, de contato com a nova era, coloque dentro de si, né, não chega, expiação e provas, nós passamos, quem vos fala passou, todos que estão hoje aqui presentes ainda, nos falando, passaram por expiações e provas, mas nos foi aberto esse grande portal de regeneração. Tinha previsão para isso? Tinha, mas os acontecimentos ainda levaram tempo, mas hoje é real, está aí. Né? Então, tirar a expiação e prova dentro de si para uma regeneração é lhe se dar a oportunidade de um crescimento sem precedentes, como nunca vimos antes. Nós ser um ser de luz é inimaginável para nós ainda. Mesmo que todos nós, ou a maioria, uma parte, já trabalhe esse processo, ainda tem um caminho bastante, né, interessante. E um ser de luz, de fato, ele tem a graça diuturnamente, ele entra em estado de graça diuturnamente. E é esse processo de aceitação que permite isso acontecer. Né? Sem eu aqui dizer para vocês o que vocês têm que fazer, ou vocês precisarem procurar alguém que diga o que vocês têm que fazer. Porque hoje, meus queridos e queridas, né, ouvintes dessa nossa live aqui, quem diz o que vocês têm que fazer, ele não está ajudando vocês no seu progresso pessoal. Ele está conduzindo vocês a um interesse egoísta dele. Né? Então, a gente toma cuidado com as pessoas que dizem o que a gente tem que fazer no sentido da nossa existência. Claro, isso não se reporta à obediência à lei, obediência à ordem, isso é outra coisa. Mas eu digo às pessoas que muitas vezes reúnem pessoas para dizer
como elas pensam, o que elas devem comer, como elas devem agir. Tudo isso é manipulação de massa, né? Isso veio acontecendo durante a nossa existência. A nossa existência é considerada existência até moderna, onde a gente começou a ler, escrever, se informar, trocar informação, registrar arquivos, deixar legados literários, né? Tudo isso foi uma mudança muito grande para o homem, né? O homem antigo não tinha isso, o homem antigo não escrevia livros, era só os escribas que faziam isso, e era uma casta muito reservada, ligada, né, aos governantes, mas o povo não tinha isso, e de repente, né, aí de um bom tempo para cá, pessoas comuns hoje escrevem livros, bons livros, outros nem tanto, mas muitos são bons livros, então deixam, né, registros da sua inteligência, né, no planeta. Agora, né, se fixando ainda no que a gente está dizendo, né, essa regeneração é a linha de contato com essa nossa nova era, com essa nossa nova quinta dimensão. E para que você tenha uma regeneração de si, né, você tem que ter essa atitude consigo mesmo, tirar aquilo que te puxou para trás um dia, aquilo que te adoece fisicamente. Todo esse processo é possível, gente. Isso não é aqui uma especulação, né, ou uma síndrome de otimismo exagerado, não é não. Isso é empírico. Muitos já fizeram, eu já fiz, né, continuo fazendo. Tenho, sim, as minhas idas e vindas em certos sentidos, que a gente volta a se esforçar, né, para se reerguer. Tudo isso acontece com todos, mas o importante é continuar, né, e fazer, né, botar um pé na frente do outro todo dia, e quando você está num estado de muito privação de paz, né, a pessoa está muito angustiada, muito preocupada, estabelece o raciocínio de um dia após o outro, né, quando você precisa de uma solução que você não encontra, né, você precisa de uma resposta, você precisa de um valor monetário para resolver um problema, viva um dia após o outro, porque você não estabelece linhas negativas em torno de si. E você começa a abrir a possibilidade das portas de iluminação para você, né? De você realmente sair da expiação e da prova para regenerar, inclusive daquilo que você precisa de imediato, que te mais falta naquele momento. É verdade, Walter, totalmente. Bom, tem uma outra pergunta aqui. O que significa reverberar de uma nova era? É o que nós estamos vivendo hoje, meus queridos e queridas ouvintes. Reverberar significa o quê? Né? Que nós estamos recebendo vibrações desta nova era, né? Esta nova era começou a ser uma realidade física, espiritual e psíquica para nós, nessa reverberação. O que é a reverberação, né? Eu toco aqui uma nota musical, né, e ela vibra, né, consequentemente, ou no ouvido, ou em algum ambiente que ela se propaga. Isso é o reverberar, né? Você jogar uma pedrinha na água e faz aquela ondinha, né, que vai até, né, esse plano que mudou a egrégora do planeta está relacionado, então, à vinda dos nossos irmãos galácticos, que fizeram um trabalho extraordinário, é inimaginável o tamanho do trabalho que eles fizeram recentemente. Esse trabalho já é feito, como já foi dito em outras lives, vão fixando essas informações. Nós temos uma mudança consciencial no planeta que vem de 1752, são 300 anos que vai se formar agora em 2052, que é onde fecha esse processo da vinda da quinta dimensão para o planeta, da mudança consciencial no planeta. Mais recentemente foi feito, especialmente nos últimos anos, aí de 2012 para cá, trabalhos fantásticos de limpeza da nossa orbe, nesse sentido da reverberação de ondas positivas, ondas que são pertinentes à quinta dimensão.
E isso foi realmente porque eles chegaram à nossa presença no sentido de que eles já sentiam, nesse processo, a nossa reverberação positiva, né? O New Age, né, que se falava na década de 70, né, a década de 60, que inaugurou, né, a onda do paz e amor, aquilo foi reprimido pelo sistema, foi deturpado, foi colocado o uso abusivo das drogas naquela época, e tudo isso distorceu, mas o processo aconteceu, né? A década de 60, o movimento hippie não era um movimento estúpido, um movimento relaxado, um movimento como foi descrito, era um movimento realmente de expansão de consciência e paz, né? Mas infelizmente ele foi destruído na sua essência aí pelo sistema, mas ele e o New Age, a onda New Age da década de 70 tinha essa também, essa característica, né, principalmente nas músicas, né, tinha essa característica de mudar padrões vibracionais de consciência, de elevação e tudo mais, e todos esses movimentos que a gente conhece até hoje, né, frente a essas mudanças, né, e os nossos amigos intergalácticos participaram disso de uma forma, assim, fenomenal, fantástica. Eles são efetivamente irmãos de existência nossa, isso para toda a eternidade. A gente, quando tiver consciência disso, quando puder recebê-los, né, como eles merecem, né, porque hoje acho que a gente não conseguiria recebê-los como eles merecem, mesmo que a gente tivesse toda a bondade do mundo, a gente talvez não conseguiria entendê-los, ou não conseguiriam, se a gente oferecesse café para eles, ia ser indelicado. Então, talvez eles tomem lá alguma coisa plasmada, uma coisa muito mais sofisticada que a gente nem conhece. Então, tirando a brincadeira, tirando o exemplo simplório, que até porque eles estão nos ouvindo agora, né, nós precisamos nos aperfeiçoar um pouco mais nesse processo de contato com eles, mas essa nova era, ela vem de um trabalho fantástico dentro dessa mudança, e ela nos convida, e isso é muito positivo, ela não nos obriga, ninguém veio aqui ou está vindo aqui nos obrigar a nada, é um grande convite, é uma grande oportunidade, e toda vez que a gente grava uma live aqui com o Dorim, né, ou com a Karen, com a Ângela, no canal, ou outros canais, tudo isso são convites a essa grande mudança, né, essas mensagens que a gente passa, na verdade, são grandes convites, né, grandes oportunidades que as pessoas têm, né, de fazer parte de tudo isso, e fazemos parte, porque estar em quinta dimensão agora é algo que não tem como não ser desta forma, né? Então é um convite que não só convida, permite, né, te dá chance, te ensina, te esclarece, te ilumina, e aí você decide se você quer ou não. Isso é verdade. Então podemos concluir que o que falta não é o todo, é o todo, mas parte da humanidade ainda não despertou da Matrix? Sim, isso é uma coisa que a gente nota diariamente. Você fala com as pessoas, com parte das pessoas, a gente não pode generalizar. Hoje o mundo está muito, muito mais desperto, tem muita gente conectada, muita gente ligada, desperta, já fora da Matrix, mas ainda temos um grupo bastante significativo dentro da caixinha, né, dentro da Matrix. O que significa isso? Né? Nós estamos numa conclusão no seguinte sentido, né? Você gosta de assistir televisão, é um direito seu, isso, né? E quando eu falo assistir televisão, não é usar o aparelho, porque eu uso o aparelho de televisão para os fins que eu tenho interesse, mas assistir aquela televisão em canal aberto, com todas aquelas informações que deformam o seu sentido, tudo mais, é um direito seu. Só que lembra que fora dessa caixinha, fora dessa matrix, existe milhares de outras possibilidades, outras informações, as mesmas informações ditas de forma verdadeira. Existem canais no YouTube que trazem notícias, são até canais que às vezes são, de certa forma, cerceados no seu trânsito,
mas eles trazem muitas vezes a mesma notícia que você ia ver lá no sistema aberto de comunicação, de uma forma mais completa e mais direta e sem nenhum tipo de maquiagem. É o fato e acabou. Então, o governo fez, o governo não fez, aconteceu, não aconteceu, e você realmente caminha nisso de uma forma mais pacífica, né, sem estatísticas terroristas ou coisas desse gênero. E essa é uma parte que compõe esse cadeado da Matrix. Outra coisa é a questão do aceitar, né? Precisa um coeficiente de humildade para aceitar? Precisa. Né? Então, humildade é uma palavra que tem que ficar reverberando, né? Nós usamos hoje essa palavra, precisa ficar reverberando no íntimo da gente, humildade. Né? Eu sou humilde por natureza? Não, não sou não. Eu não me considero uma pessoa de natureza humilde, mas eu faço o exercício, eu treino. Às vezes até eu perco, eu sou reprovado na prova lá, né, tem que fazer exame e repetir de ano para ser mais humilde, mas eu procuro fazer isso, e porque pela humildade você consegue, você se dá a chance da aceitação. Quem não é humilde não aceita mesmo. Ele estabeleceu sistemas de pensamento próprio, ele tem muitas vezes formação acadêmica e tudo mais, e se entende suficiente nisso, e o despertar não tem nada disso, não tem academia, não tem faculdade, não tem diplomas, não tem riquezas materiais. O despertar é seu, você precisa se ver no processo, você precisa às vezes se ver criança, você às vezes precisa se ver inocente, às vezes você precisa voltar a si, por mais que você seja catedrático, ou, formado, com titulação de doutor e tudo mais, o processo é esse, é uma humildade consigo mesmo. Né? Então, e a Matrix, às vezes, não deixa você fazer isso, ela te convenceu que você é o bom, que você é o legal, que você é o titulado, você tem medalhas no peito, você tem conquistas, né, na fisicalidade 3D aqui, e isso é suficiente, isso te tranca dentro da Matrix. Quando você acordar, isso daí não vai te servir muito para muita coisa, não. As glórias, nesse momento, não são servíveis para isso, né? É mais glorioso você se ver humilde para se abrir no processo e fazer parte dessa grande regeneração que é o convite da nossa, né, TV Galáctica e da nossa galáxia, né, do nosso universo hoje em dia. Né? O grande convite à regeneração, que é uma força da temática hoje que a gente abordou aqui dentro dessas perguntas aí, né, que são perguntas bastante apropriadas no contexto, né? Então, fica então na conclusão essa mensagem da regeneração e aceitação, que são dois elementos que mudam totalmente o ser humano hoje, abrem esses portais maravilhosos de ascensão que a gente está vendo hoje aqui no planeta. É isso, meu grande irmão Dorim. Meu irmão, muito obrigado. Olha, ponto zero hoje, foi uma palestra maravilhosa. E olha que os internautas mandaram as perguntas tudo baseado no programa, realmente. Walter, queria que você deixasse uma mensagem para o final de semana das pessoas, né? Já que, na verdade, você deixou várias, mas uma especial agora, para a gente encerrar o programa. Pessoal, um bom final de semana. Muita luz, compartilhe essa live, curtam. Daqui a pouquinho, Karen Rodrigues com o Karen Responde. E depois da Karen, Paulo Iannuzzi, também com a gente aí na TV Galáctica. Professor Walter, muito obrigado. Gratidão. Um abraço, Cris. Eu agradeço a você, agradeço a todos da TV Galáctica, deixo uma mensagem aqui de paz para vocês, um bom fim de semana para todos, e tirem o amor da prateleira e vão fazer ele virar um verbo, né? Se ele está guardadinho, todo mundo tem o amor guardadinho no coração ou na prateleira, tira ele e começa a usar para tudo. Essa é a mensagem para um lindo fim de semana para todo mundo. Deus abençoe a todos e até semana que vem a gente está aí.